do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Estamos de volta, né, com a ministração sendo transmitida agora, glória a Jesus, pelo Facebook do Acorda Bênção. Depois a gente tem até que me lembrar de fazer as transmissões pela página do Templo do Corpo de Cristo, né? Tivemos a semana passada um probleminha no áudio, mas graças a Deus foi resolvido já. Quero agradecer a orientação do produtor da Rede Cristã, o Luciano Ricardo, e a dedicação do Felipe aqui, que está monitorando inclusive o áudio sempre, né, aferindo a qualidade do som. Glória a Deus. Amém, amados? Faço como o anjo falou para Zacarias: eis que vos trago nova de grande alegria. Amém? É que a partir de abril, os irmãos que quiserem estar cultuando conosco, todas as sextas-feiras à noite, nós estaremos ali no Cordeiro, no templo do Ministério União em Cristo, né? No antigo Bar do Garçom. Todas as sextas-feiras, a partir da primeira sexta-feira de abril, estaremos ali em nome de Jesus. Amém? Você que escuta o Acorda Bênção, que está me assistindo agora pelo Facebook, você que está me assistindo agora pelo YouTube, amém? Todos estão convidados, em nome de Jesus, para a primeira sexta-feira de abril desse ano em curso 2023, e, se assim Deus permitir, todas as sextas-feiras, em nome de Jesus Cristo, estaremos ali no Templo do Ministério União em Cristo, pastor Luciano, da Alto Astral Publicidade, que é a empresa dele de carro de som, esposo da pastora Maria, né? E nós estaremos ali no antigo Bar do Garçom, na Caxangá. Depois eu vou estar dizendo como fazerem para chegar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando aqui no culto, que está uma bênção, né? Já ouvimos Deus falando através dos seus servos, através dos louvores, da palavra trazida pelos irmãos. Eu quero, digamos que, dar um fechamento para esse seriado de ministrações que eu venho fazendo sobre a ação, não é, de nós todos crentes como evangelistas. Amém? A abordagem de todos nós crentes como evangelistas, seja no evangelismo pessoal, na rua, numa visita que a gente for fazer no hospital, no presídio, numa residência, que por sinal temos algumas pessoas que congregam aqui conosco precisando de visita, não é? Já inclusive estava falando com uma delas hoje à noite. Qual deve ser uma expressão que eu escuto muito a enfermeira Cláudia Rejane dizendo: a conduta, não é, da gente, ela se refere à enfermagem, conduta do médico, conduta do enfermeiro. Eu quero me referir à conduta de nós cristãos como evangelistas. Eu já falei aqui da imposição de mãos, amém? Já falei aqui sobre a expulsão de demônios, já falei aqui sobre o falar em línguas. Claro que a ação do falar em línguas não é uma ação de ministração, não é? Ou de administração do poder, porque língua estranha, expliquei na ministração passada, infelizmente o áudio ficou deficitário, mas quando foi para o YouTube, o Luciano deu um grau, ficou mais audível, sem tanto incômodo, né? No Face a gente estava com problema na peça ali, ficou uma zoada horrível, e a gente não se apercebeu. E eu pedi para ele fazer isso se desse, e ele fez, graças a Deus, para não perdermos o conteúdo daquela ministração, né? Porque foi um conteúdo muito rico, e para repetir aquilo aí fica difícil, porque a gente está na base da inspiração divina, né? E foi muito bacana a inspiração daquele momento, quando explicávamos que língua estranha inclusive não expulsa demônio, como língua estranha também não cura enfermo, até porque quem fala em línguas edifica o seu próprio espírito, e em mistério
fala com Deus. Então, é como diz, ou dizia, porque ele está vivo ainda, né? Mas como já disse uma vez o pastor Caio Fábio, língua estranha é como pijama, é uma coisa muito particular, muito privada e muito pessoal. Você não sai de pijama no meio da rua, né? Você vai dormir de pijama. Pijama é uma coisa muito privativa. E de fato, a palavra de Deus até diz: se eu estou em congregação e eu falo em línguas, mas não há quem interprete, eu tenho duas opções: ou falo baixo, ou me cale, não é? Porque língua estranha não significará nada para quem estiver ouvindo se não houver intérprete. A gente vive num contexto pentecostalizado, desacerbado, que tem gente que quer que o pregador fale língua estranha para realmente mostrar que é Deus que está falando através dele de uma palavra que ele dá em português ou na língua que a pessoa está entendendo. Não sei, fora do Brasil, mas aqui, em nossa região, em especial nosso estado, que é de onde basicamente eu não saio, né? A gente vive isso nas igrejas evangélicas da Redondeza, né? Uma reivindicação de que se fale línguas estranhas para que de fato seja Deus usando o pregador. E aí Paulo é intrigante, porque isso vai na contramão da palavra de Deus, que diz que línguas estranhas é um sinal para os infiéis e não para os fiéis. Então veja que contrassenso dos que se dizem crentes, né? Porque vai na contramão da palavra de Deus. Aí supostamente eu prefiro entender que essa pessoa não conhece esse versículo da Bíblia. Aí para ajudar, eu só vou voltar nele lá, para ajudar a quem não conhece este versículo da Bíblia, tá? Que é em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E a profecia é a palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Aí falamos disso, né? Mas o Espírito me foi tocado para que a gente dê continuidade falando de uma cerimônia que a gente até ministra quando acionado. A gente tinha um culto chamado o culto da unção com óleo. Lembra disso, né, meus Carlos? Que eu até disse aos irmãos que a ideia deste culto, Felipe, era um culto educativo. Era um culto educativo. Era um culto para que os irmãos aprendessem o significado da unção com óleo. Era um culto para que os irmãos crescem na unção com óleo. Era um culto onde a gente não só ministrava a unção com óleo, mas tinha um momento que a gente fazia uma oração congregacional, o povo vinha e ungia. Tinha hora que eu estava inspirado, menos cansado, eu ia aos irmãos, né? Porque a igreja estava com menos crentes. Tinha uns 10, uns 5, 2, 3, né? Eu ia. Mas quando tinha uns 30, uns 40, aí eu pedia para fazer a fila e vinha, né? Para que eu ungisse. E tinha normalmente o outro pastor comigo, o evangelista, ou o pastor Amauri, e ajudava a gente. Porque a ideia era de um culto educativo, um culto de estímulo à crença na unção com óleo que é bíblica. Apesar de estar menosprezada ou desprezada, né, pelo corpo eclesiástico das denominações, a unção com óleo é bíblica. Apesar desse desprezo, desse menosprezo ser dado a essa prática, de repente, por causa da vulgarização, porque passou por conta do movimento neopentecostal, todo mundo ungir todo mundo. O movimento neopentecostal, ele tem um lado bacana, que eu vou dizer aqui a expressão avivamento, mas está longe de avivamento.
mas essa animosidade, essa alegria, essa fervorosidade, entende? Esse dinamismo, templos cheios, cultos bem frequentados, né? Aquela coisa bacana. E até acontece de ter um vasto acontecimento de supostos milagres. Eu digo supostos porque em alguns aspectos são verdade, outros são falsies, né? Aí o movimento neopentecostal tem essa coisa bacana, mas por outro lado, ele torce muito a palavra, o movimento neopentecostal. E um dos torcimentos que fazem a palavra é essa coisa da vulgarização, me referindo à unção com óleo, essa coisa da vulgarização da unção com óleo. O que é isso? Todo mundo ungindo todo mundo. E não é bíblico que todo mundo unja todo mundo. Para ungir, a referência que nós temos, uma é lá em Marcos 6:13, que os discípulos saíam ungindo, e a outra é aqui em Tiago, capítulo 5, verso 13, em que é orientado que seja chamado os presbíteros da igreja. E quem são os presbíteros? Presbíteros são pastores locais. São pastores. É sinônimo de pastor, presbítero. Como é sinônimo de bispo. Cada um tem uma função. O presbítero, digamos, tem uma função, tem um campo de radiação pastoral menor do que o pastor, que já tem um campo de pastoreado maior do que o presbítero, e o bispo tem um campo maior de pastoreado do que o pastor. Bispo é um pastor que orienta e que cuida de outros pastores. Eu, por exemplo, não sou, nem reivindico ser chamado de bispo, mas eu exerço, além do meu pastor, além do meu presbitério, porque estou aqui com vocês, um pastoreado, porque também sou pastor de vocês, né? Não me limita a vocês aqui, a minha ação eclesiástica, e não se limita a só ovelhas. Eu também pastoreio pastores. Eu oriento pastores, eu já ordenei pastores. Então, se eu fosse essa pessoa que ostenta título, eu queria ser chamado de bispo. Mas como, graças a Deus, isso não passa pela nossa cabeça, né? Amém? Graças a Deus a gente não sofre desse problema de ostentação eclesiástica. Então, se me chamar de irmão, já está de bom tamanho. Se me chamar de servo, melhor ainda. Amém, amados? Não faço nem questão que me chame de pastor. Amém? Chamar de bênção, amém, melhor do que chamar de maldição, de terra, né? Essas coisas, pelo amor de Deus, não é, irmão? Então, assim, quem deve ungir? Quem está, aí o que eu quero resumir é isso aqui, quem está em pleno exercício da sua missão eclesiástica, que era o caso dos discípulos lá em Marcos 6, verso de número 13. Não é? Pastor, mas eles ainda não eram discípulos, sim, mas já estavam imbuídos da missão missionária, do ID de Jesus. Observe que no contexto aí de Marcos 6, Jesus já os mandou ir, e eles foram expulsando demônios e ungindo os enfermos e os curando, porque eles estavam debaixo da ordem imperativa de Jesus: ide e pregai. Estão no exercício da missão evangelística. Amém? Estão no exercício da obra missionária. Louvado seja Deus. Então não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se bem que nós, obviamente, que exercemos um ofício eclesiástico, não somos melhor do que ninguém. É óbvio. Não é? Mas a unção com óleo é uma atribuição a quem está desenvolvendo a sua missão eclesiástica. Quem está entendendo diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Não é? Aí, por conta da vulgarização disso, por conta também da mistificação do óleo, porque no movimento neopentecostal passou-se a ter esse sincretismo religioso. E aí tem ministérios, de repente pastores, não sei, denominações, enfim, uma ideia de que cada cor representa uma
uma dimensão ou um tipo de bênção, não é? E temos isso na psicanálise, como a negócio de cor, a cromoterapia, nós temos isso na psicanálise, e inclusive que faz parte de um conceito religioso de outras crenças também, não é? O espiritismo, por exemplo, e outras sistemas de crença, né? Temos a cromoterapia, não é isso, Luiz Carlos? Então, como nós temos, por exemplo, associado a algumas patologias, não é? E a questão da cor, por exemplo, eu estava vendo até uma reportagem lá na cidade de Nazaré da Mata, que tem lá a Casa Azul, né? A cor azul que é indicada para crianças que têm a síndrome do aspecto autista, né? Como também outras cores que a gente tem, por exemplo, agora, né, associada à saúde. Aí tem azul rosa, azul rosa não, como é? Dezembro, janeiro, cada mês do ano é vinculado a cor, que eu não lembro agora exatamente quais são as cores. Quando, por exemplo, você vai numa UPA da vida, né, você recebe uma pulseira amarela, verde, azul, tal, né? Cada uma apontando para o nível de gravidade da sua urgência. Então, aí não sei quem foi que pegou a ideia também e inventou de trazer para unção com óleo. Aí tem unção com óleo azul, unção com óleo verde, unção com óleo vermelho, unção com óleo transparente, né? A unção com óleo para dizer, não, essa unção significa isso, essa unção significa aquilo outro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é mistificar a unção com óleo. Isso é mistificar a unção com óleo. Não é? Aí, por conta dessa mística, algumas igrejas abriram mão da unção com óleo, da prática da unção com óleo. Só que aí a palavra de Deus não deve sofrer detrimento, os princípios divinos, irmãos, não devem sofrer detrimento por causa da heresia de seja lá quem for, por causa do torcer a palavra de seja lá quem for, por causa da infidelidade de seja lá quem for. Em Romanos capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, não é? Louvado seja o nome de Jesus, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Eu gosto até porque não vou explicar agora, mas eu normalmente me utilizo de Romanos 3, versos 3 e 4, para exatamente dizer isso que eu acabei de dizer, que as verdades de Deus não devem sofrer detrimento pela mentira, pelo torcer da verdade, seja lá quem for, pela infidelidade ou pela incredulidade. É aquela coisa de que alguém, por exemplo, está desviando o dízimo, aí eu vou deixar de dizimar porque fulano está desviando o dízimo? Jamais. Eu devo fazer a minha parte, dizimar. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Porque fulano não está dando testemunho de crente, eu não vou entregar a minha vida para Jesus, eu devo entregar a minha vida para Jesus. Porque senão eu vou parar onde ele vai parar, no inferno. A palavra de Deus não deve sofrer detrimento, os princípios divinos não devem sofrer detrimento por causa de fulano, de beltrano e ciclano. Creia você na palavra e faça você como a palavra de Deus manda que você faça. Aleluia. Amém, igreja? Outra coisa que infelizmente fez com que a unção fosse deixada de lado e esteja sendo deixada de lado por muitos pastores e denominações. Eu falei da vulgarização, eu falei do misticismo, né? da unção e a questão da comercialização. Estão vendendo óleo, estão comprando óleo. A unção não deve ser vendida. A unção não deve ser comprada.
E não estou nem falando da unção eclesiástica, que é um outro absurdo, né? Mas tem quem esteja vendendo por aí unção para ser pastor, a quem esteja comprando, unção para ser apóstolo, a quem esteja comprando, unção para ser bispo, a quem esteja comprando. E não é barato não, viu? Além de comprar, tem que ficar pagando a mensalidade para manter o título. Um absurdo isso. Muito menos para que o enfermo seja curado. Inadmissível isso. Para que se obtenha a vitória através da unção. Você tem que dar uma oferta especial para ser ungido. Isso é roubalheira. Isso é fazer do evangelho meio de vida. Isso é um bando de mercenário. É por isso que o templo do corpo de Cristo sofre, né? Com pouca gente que frequente o culto, que é conhecido esse culto, viu, irmãos? Temos praticamente quase 5.000 pessoas no YouTube, mas a visualização é pouca. Vai para o YouTube da igreja, que tem quase 600 pessoas, mas a visualização é pouca. Se for para o YouTube do Acorda Bênção, que tem 1.090 pessoas, a visualização é pouca. Compartilhamento menor ainda. Curtida é aquela mãozinha assim. Pouquíssima. Por quê? São verdades que as pessoas não querem ouvir. Mas também a gente não deixa de dizer. Aleluia. Porque eu quero dizer a vocês o seguinte, não vou nem falar quando eu morrer, viu? Mas quando Jesus vir buscar a igreja, o templo do corpo de Cristo deixou um legado na terra, para quem ficar. Aleluia. Essa foi forte. Oh, glória ao nome de Jesus. Estou falando nem dele quando eu morrer, porque tem gente que quando morre fica famoso, né? Quando morre fica... tem valor depois que morre, não estou nem aí. Mas quando a igreja for arrebatada, o templo do corpo de Cristo deixou o legado da verdade para os desviados que ficarem, para os não crentes que ficarem. Eu espero que você seja arrebatado quando a igreja vir. Mas se você não for arrebatado, pode procurar a gente no YouTube que vai ficar. Você vai ouvir muita coisa que você não abriu o ouvido para ouvir até agora. Não atentou até agora. Não, e eu estou falando com... Agora a modéstia ficou para lá. Eu estou falando agora na razão, irmãos. Porque ainda sendo poucos, e ainda estando aqui, na casa da nossa irmã, a gente continua sendo uma gota de óleo no oceano. Aleluia! Aleluia! E uma gota de óleo faz a diferença, irmão, porque não se mistura com água. Óleo não se mistura com água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós cremos na unção com óleo. Louvado seja o nome de Jesus, porque ela foi instituída, ela foi incorporada a essa prática da fé, a esse exercício da fé, a ministração aos que sofrem. Há uma peculiaridade da unção para o exercício eclesiástico, como no Velho Testamento, para ser sacerdote, para ser rei, porque essa é a escala, né? Sacerdote, rei, aí depois que vem os profetas, tinha que ser ungido. Amém? Para desempenhar o exercício, tinha que ser ungido. A unção nessa ocasião, então, fala de capacitação divina. Porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. Amém? O óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, ungir a pessoa, que era literalmente derramar o óleo, por isso que tem aquele versículo lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barra. Por que desce sobre a barra? Porque era derramado. O óleo era derramado. Amém? Por que Arão como referência? Porque foi o primeiro sacerdote, como a senhora estava pregando aqui, irmã Nininha, que Moisés era como Deus para o povo e Arão como seu profeta. Não é? Então, Arão, que foi o primeiro sacerdote instituído quando o povo de Israel é organizado como nação, como povo de Deus. Não é?
Porque o primeiro sacerdote nós temos lá em Gênesis, que é Melquisedeque. Amém? Sacerdote constituído por Deus. Né? Aí depois nós temos já Arão, que passa a ficar ali na ocasião do ministério de Moisés. Então o que acontece? No Novo Testamento, nós temos Jesus dizendo que o Espírito Santo o ungiu para pregar o evangelho aos cativos, por liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa unção fala de capacitação. Então há uma peculiaridade da unção para a obra do exercício eclesiástico, da obra de missões, mas a unção aqui como um efeito terapêutico. Amém? Como efeito terapêutico. A unção que deve ser ministrada por quem está em pleno exercício do seu ministério eclesiástico. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é que a unção, ela cura não só das moléstias físicas, de feridas, de anomalias, de doenças, né? Que são visíveis aos nossos olhos, ou estão aí no corpo da pessoa. Mas, pelo que a gente entende no texto anterior, que é o contexto remoto, se alguém está aflito, ore, se alguém está alegre, cante louvores, e se dentre vós, e se está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em o nome do Senhor. O que eu quero me referir agora, porque depois a gente vai ministrar sobre essa questão do nome do Senhor, não é? Que a unção, ela tem um efeito tão poderoso que ela é capaz de, inclusive, atingir onde o fármaco não vai, onde o remédio não vai, que é na alma. Não é? Que é na alma. São as doenças chamadas psíquicas, como o irmão Luiz Carlos falou aqui, de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A ansiedade é um transtorno, como depressão, como síndrome de pânico, e tantos outros transtornos que a gente conhece por aí, que existe por aí, que a gente até às vezes desconhece. Mas, no geral, algo que está deixando a pessoa aqui para baixo. Para baixo. Aí Isaías vai dizer que naquele dia a carga seria tirada da unção, a carga seria tirada do ombro e o jugo tirado do pescoço e seria despedaçado por causa da unção. A unção tem o poder de nos erguer, de nos levantar. Amém, amados? Por isso que não deve ser desprezada essa prática entre nós. Por isso que se deve crer. E quem crê nesta prática, né, deve procurar o pastor, o presbítero, o evangelista, enfim, para receber a unção. Amém? Na fé. Porque, observe, além da unção com óleo, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Não é uma doença das pernas que só nos faz estar prostrados. Não é a quebra do fêmur, uma lesão, né, na pélvica, que a gente conhece como bacia, né, que faz a gente ficar prostrado. Há outras doenças que nos deixam prostrados, abatidos. Não é verdade, irmão? A unção tem o poder de mudar o quadro. O Senhor levanta, o Senhor cura. Amém, igreja? O Senhor faz acontecer o milagre. A unção tem N benefícios que a gente não vai falar aqui agora, porque a gente está voltado para essa conduta evangelística, não é? Quando, por exemplo, o pastor visita alguém, ou então quando você está presente no culto, ou então quando mesmo não está tendo culto, você está em casa, você deve acionar
o servo de Deus, que está credenciado por Deus para ministrar a unção. E o efeito acontecerá, porque isso aqui é inspiração divina. Amém, amado? E toda inspiração divina surte efeito. Quando eu me refiro à inspiração divina, eu estou me referindo à palavra de Deus. Toda palavra de Deus surte efeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outra oportunidade, a gente conclui este seriado falando sobre o porquê do nome do Senhor. Amém, amados? Basta uma coisa já deixar aqui bem clara. Tudo é em nome do Senhor. A unção deve ser em nome do Senhor. A imposição é em nome do Senhor. O meu enfrentamento ao demônio é em nome do Senhor. Porque neste nome há poder. Em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.